O convidado deste almoço de ideias é Anderson Trautmann Cardoso. Por gentileza. Presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, a Federação. Integrante do Comitê Jurídico da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET. Especialista em Direito Tributário, Financeiro e Econômico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Management Program for Lawyers pela Universidade Hebgen dos Estados Unidos. Programa de Gestão Avançada pela Fundação Dom Cabral, em parceria com o Institut Fontainebleau da França. É membro da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e da International Fiscal Association. Autor de diversos artigos e livros especialmente voltados ao direito tributário, entre os quais a obra Não Cumulatividade do ICMS, Dimensão Normativa e Eficácia. Professor convidado em cursos de pós-graduação, reconhecido como um dos mais admirados advogados do Brasil na área do direito tributário. Convidamos nosso palestrante desta edição, Anderson Trautmann Cardoso, presidente da Federação, que abordará o tema A Hora da Retomada e os Desafios do Cenário Pós-Pandemia. Por gentileza, seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos. É uma honra e uma grata satisfação estar com vocês na data de hoje. Queria saudar o prefeito Anderson Mantei, vice-prefeito, a presidente Lídia, que fez o convite, a também o senhor Rubi e o senhor Herberto, que me convidaram para estar aqui hoje. Queria destacar especialmente a Lídia e o Herberto, trabalho belíssimo que foi veiculado aqui pelos 90 anos da Associação Comercial de Santa Rosa. São poucas no estado que têm essa história para contar. E isso, como foi colocado, é o trabalho de todos vocês. São poucas comunidades que têm um envolvimento tão grande com o desenvolvimento da sua cidade. Então, algo destacável, eu queria aqui de público te dizer algo que já te disse no privado, fizemos uma reunião agora pela manhã. Essa característica da integração e do trabalho em conjunto, da união, que foi trazida ali no vídeo, né? Vamos nos unir para fazer algo maior, melhor. Esse é o propósito também da nossa Federação. Tenho uma grata satisfação também de estar hoje aqui, revendo amigos que há muito não via. Tive a satisfação, inclusive, de rever uma antiga colega de colégio ainda, Bianca Tames. Então, Bianca, obrigado pela presença, liderando aí um processo de educação muito importante também aqui no município. E mais do que palestra, eu pretendo fazer uma troca de ideias com vocês hoje. Trazer aqui um pouco da nossa Federação. A Federação é uma entidade estadual que tem como missão ampliar algo que vocês já fazem aqui no município de Santa Rosa, ou seja, a união. Tá? Lá em 1927, diversas associações comerciais reunidas no município de Bagé viram que aquilo que faziam no âmbito do seu município poderiam fazer juntas no âmbito estadual. E aí nasce a Federação. Chega aos 95 anos, Lídia, no próximo ano de 2022, onde teremos também a felicidade de comemorar 95 anos da nossa Federação, e essa união em prol do quê? Exclusivamente do que vocês se pretendem, se doam para fazer aqui no município, que são os princípios do empreendedorismo. Então, o que nós fazemos nada mais é do que fazer em âmbito estadual, numa visão associativa, a defesa de princípios e valores
do empreendedor. A livre iniciativa, a ética, efetivamente o lucro, mas mais do que isso, a defesa de que o Estado democrático de direito, de que as nossas normas preservem a nossa possibilidade de atuação. E a partir desses valores, nós congregamos cerca de 180 entidades de todo o estado do Rio Grande do Sul. Prefeitos, são mais de 80 mil empresas vinculadas ao sistema da Federação. Qual é a grande força a partir daí? É óbvio, essa capilaridade, essa possibilidade de mobilizar todo o nosso interior, e aqui temos um grande responsável por uma mobilização aqui da região, que é o Seu Rubi, que é um ativo da entidade, da Federação, que temos a honra de tê-lo colaborando com o nosso trabalho. E a partir de trabalhos como esse do Seu Rubi, na nossa Federação, esse senso de pertencimento, que quando a Lídia traz uma proposta, essa proposta seja efetivamente levada à frente pela Federação. Passamos a manhã toda discutindo pautas da região noroeste do estado, pautas de infraestrutura, pautas políticas, porque somos sim políticos, somos seres e entidades políticas, não somos partidários, não defendemos o partido A ou B, não defendemos sequer partidos, nem sequer pessoas, falávamos sobre isso, defendemos projetos que estejam alinhados com aquilo que acreditamos. Então, hoje, feito essa parte introdutória sobre a Federação, o que eu gostaria de conversar com vocês é, primeiro, vamos entender o momento que vivemos. Tá? Eu tenho uma percepção e tenho falado disso na Federação. As nossas vidas estão mudando, né? Eu sou um dos únicos aqui, quase o único, que estou de gravata. Isso não é a única evidência que a nossa cultura está mudando. Nós temos uma mudança que tira a gravata, mas ela é muito mais profunda. Ela é muito mais profunda. Nós estamos vivendo uma mudança de era. Se nós estivéssemos no início do século, nós estaríamos vivendo a época da energia elétrica. A energia elétrica mudou as vidas. Imagina de uma hora para outra você não tinha o que fazer de noite, né? Você ia dormir e você tem a luz elétrica. Os negócios que surgem, a forma de manter os alimentos, a possibilidade, as novas possibilidades, o próprio conhecimento, a possibilidade de você ter mais tempo para se dedicar a uma leitura, né? Sem uma vela que apague. Então, isso mudou o início do século XX. Nós estamos vivendo uma mudança muito mais profunda, que é a mudança tecnológica. E tem vários impactos que trazem para o nosso cenário econômico elementos importantes. Tá? Vamos agregar a essa mudança também a pandemia, que vai impactar todos, né? Já impactou todos os nossos negócios. Felizmente, essa é uma região do estado que sofreu menos. Sofreu menos por quê? Porque está baseada num setor da economia que vivenciou uma grande mudança e poucos se atentam a esse fato, baseada essa mudança em inovação. E temos desafios, mas temos desafios pela frente. Mesmo setores que estão muito bem hoje na nossa economia têm desafios, porque estamos num ecossistema. Falamos de união, não há desenvolvimento do Noroeste, falávamos sobre investimentos em infraestrutura e eu fiz essa ligação, se não tivermos recursos para fazer esse investimento. E esse recurso para o investimento vai depender da possibilidade de termos esse espaço orçamentário, e o prefeito, o vice-prefeito sabem muito bem disso. Então, todo aquele discurso de união tem um objetivo. É influência, né? É trazer o insight do setor privado para o setor público sobre aquilo que precisa ser mudado. E qual é o... tudo bem, Anderson, entendi, bem colocado, o cenário, mas qual é a visão da Federação em relação ao novo momento pós-pandemia com esses dois elementos, né? Mudança de era e efeitos econômicos? O grande legado dessa pandemia, pessoal, que poucos atentam, na esfera federal aqui, é um grande déficit público que será deixado
ao governo federal. Evidentemente, todas as medidas de enfrentamento foram absolutamente necessárias, disponibilização de recursos, investimentos, auxílio a estados e municípios, o prefeito sabe muito bem o que eu estou falando, e o estado do Rio Grande do Sul também vivenciou muito bem esse contexto, mas ao lado disso, nós não podemos deixar de considerar que esse enfrentamento consumiu recursos. Se consumiu recursos, nós temos que ter medidas, planejamentos. Nós somos líderes nas nossas empresas, nós somos líderes comunitários e vocês dão um exemplo participando aqui hoje. Então, o que tem que avançar? Tudo bem, Anderson, temos um déficit, qual é o caminho para o enfrentamento desse déficit? Na nossa visão, esse déficit em âmbito federal que vai chegar a quase R$1 trilhão. O déficit público estimado, só para dar um parâmetro para vocês, antes da pandemia do governo federal, que o Paulo Guedes, já no início do governo, acenava com um grande problema que era um déficit, era na casa de R$140 bilhões. Com o enfrentamento da pandemia, mais o serviço da dívida pública no ano passado, chegamos a quase R$1 trilhão. R$1 trilhão. Então, sabemos a diferença de um déficit de 10 para 100 nas nossas empresas, nós podemos fazer a comparação do impacto disso nas contas públicas federais. Mas, Anderson, tudo bem, déficit público sempre existiu. Sim, sempre existiu. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando tiver esse enfrentamento, o município de Santa Rosa deixa de receber recursos. O estado do Rio Grande do Sul deixa de receber recursos. Então, nós precisamos, antes de chegar nesse momento, fazer o enfrentamento, porque nós precisamos, primeiro, reduzir o tamanho da máquina pública federal. A máquina pública federal, ela é grande e inchada, diferente das nossas empresas. Se nós tivemos que enfrentar toda essa pandemia com enxugamento de custos, não foi o que nós vimos em esfera federal. Então, por isso, a Federação defende arduamente duas pautas. Vocês veem uma série de temas ali, eu vou pensar apenas alguns. Começar com reforma administrativa. Uma reforma administrativa que possibilite a redução do tamanho do Estado, porque isso possibilitará o enfrentamento do déficit. Ao lado disso, algo que eu nem preciso conversar com vocês, porque vocês conhecem muito bem, reforma tributária de verdade. Há um consenso aqui, acabou tendo um currículo aqui mais amplo, nem eu sabia que eu falava de tanta coisa, mas eu sou advogado tributarista, meus grandes ativos, prefeito, que eu coloco no meu currículo, eu sou pai de 2 meninas, a Aurora e a Serena. O resto são adjetivos que a gente acaba cultivando ao longo da vida. Um deles é o aspecto tributário. Eu sou tributarista, participo de discussões em âmbito nacional e internacional sobre modelos tributários. E as discussões com o poder público, hoje no Brasil, já partem de um consenso, que há uma burocracia excessiva, porque nós temos uma carga tributária pesada. Na década de 90 nós tínhamos cerca de, só para dar um exemplo para vocês, cerca de 20%, 24% do PIB em carga tributária. Hoje nós estamos em 34%. Eu pergunto para os senhores, melhorou os serviços públicos? Melhorou? Vocês deixaram de ter que contratar educação privada para os filhos de vocês, não precisa mais seguro, não precisa mais saúde pública, ou vocês precisam ter essa contratação? Precisamos, todos nós precisamos. Por quê? Porque apesar do aumento da carga tributária, não houve uma contraprestação adequada. Então o problema não é a carga, o problema é que o país não tem condições de contraprestar no mesmo âmbito. E não tem por quê? Porque os recursos não são consumidos para nos prestarem serviços, que era a grande finalidade, mas sim porque o Estado é inchado. Por isso a pauta tributária é tão importante. Ela afeta a vida de todos nós, pessoal. Nós temos a nossa empresa, mas algo que vocês já fazem aqui, e é por isso que a Federação se pauta por esse tema da reforma administrativa, temos que olhar para a redução dessa máquina pública. Então, trabalhamos fortemente, a reforma administrativa tramita no Congresso Nacional,
muito distante do nosso objetivo, uma reforma muito tímida perto do que deveria ser, e esse é o discurso que temos travado com o governo federal. Ao lado disso, reforma tributária não é o PL do imposto de renda, que tributa lucros e dividendos, né, que vem como um remendo. Nós trabalhamos muito fortemente duas temáticas. A PEC 45, uma proposta de emenda à Constituição, portanto, sistema tributário brasileiro diferente de outros países, muito sinteticamente, não vou trazer um tema árduo para vocês, mas está na Constituição no Brasil, diferente de outros países que regulam em nível de lei. No Brasil está na Constituição, por isso tem que ser uma proposta de emenda à Constituição. A PEC 45, que vinha lá de um estudo do Centro de Cidadania Fiscal de São Paulo, então um estudo técnico que identificou, ao lado da burocracia, qual é o principal problema da carga tributária do Brasil, que é tributação sobre consumo. Por quê? Porque ela é regressiva e é dividida. Falávamos, né, prefeito, sobre o ISSQN. ISSQN, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Nós temos 5 tributos para tributar consumo no Brasil. Outros países têm um único tributo, em um único ente, não fracionado. Tá? Temos 5.500 legislações municipais sobre ISSQN. Temos 27 legislações sobre ICMS. Temos o IPI, que é um manual gigantesco. Se eu fabrico uma garrafa PET, a alíquota é 1. Se a garrafa PET tem uma parte de vidro, a alíquota é outra. Imagina, se eu estou falando de uma alíquota de 15 e 0, é óbvio que vai ter 10 advogados dizendo que tem que enquadrar com a alíquota de 0. Então, simplificar esse sistema é fundamental para o desenvolvimento do país, porque ao lado da carga tributária alta sem contraprestação, nós temos uma complexidade gigantesca. PEC 45 enfrentava um ponto, diversos pontos a serem aprimorados, mas uma proposta de reforma tributária para simplificar. PEC 110, veio a proposta do CECIF, encampado pelo Baleia Rossi, o deputado Baleia Rossi foi o proponente, o Rodrigo Maia como presidente da Câmara. Nossa proposta está aqui, vamos fazer a reforma. Não há reforma tributária em país nenhum do mundo sem participação dos estados. O Senado resgata uma proposta do deputado Raul e apresenta a PEC 110. Agora vocês já sabem, quando ouvirem as duas, de que se trata. PEC 110, proposta do Senado, uma proposta mais ampla de reforma, prefeito. Trazia um rearranjo das bases tributárias. O município fica com patrimônio, renda vai para a União e tributação sobre consumo fica com os estados, também sintetizando, simplificando em um único tributo. Bom, os dois temas estavam tramitando conjuntamente numa comissão especial de reforma tributária, participei de reuniões, muda, vem o novo presidente da Câmara, Arthur Lira, e diz o seguinte: não, vem cá, estou alinhado com o governo, isso aqui não governo federal, nenhuma dessas propostas aí de interesse do governo federal, deixa eu trazer aqui uma tributação sobre lucros e dividendos. Todos os sócios de empresa não pagam imposto de renda, então eles vão passar a pagar. Sabe de quem é esse discurso? Da Receita Federal. Por quê? Porque é a única narrativa que pega hoje na sociedade. Dizer que alguém não paga e tem que pagar, porque os outros pagam muito. Só que é mentira. É mentira. Porque o que aconteceu na década de 90, havia tributação de lucros e dividendos no Brasil e cerca de 20% do contingente da fiscalização da Receita, os agentes da Receita Federal, se dedicavam à fiscalização de uma regra que é a regra disfarçada, regra de distribuição disfarçada de lucros. O que é isso? O Anderson é sócio de uma empresa, tem as suas despesas particulares e as despesas da empresa. A empresa, ele pode deduzir do seu lucro. Então, quando ele ia almoçar com o seu Rubi lá em Porto Alegre, ele lançava para a empresa. Tinha que alguém fiscalizar, dizer o seguinte: será? Mas ele o seu Rubi é cliente dele? Tem uma justificativa? Imaginem isso multiplicado pelo número de sócios de empresas no Brasil todo. 20% do contingente da Receita. Então, o que fez o Everardo Marcel muito corretamente, que era o secretário da Receita Federal? Vamos mudar essa regra.
Vamos tributar direto na pessoa jurídica. Elevou a tributação da pessoa jurídica e simplificou a norma. E o que se pretende agora com o PL 2337 é voltar todas as regras anteriores. Vejam que não apenas vai aumentar a carga tributária no momento de retomada da economia, como vai aumentar a burocracia. Então, pessoal, dando todo esse apanhado para dizer que esse é um outro tema que a Federação trabalha hoje no Congresso Nacional, reunimos 60 entidades e vocês já devem estar vendo na imprensa, né, que o próprio relator no Senado já sinaliza que não haverá votação neste ano. Então, trabalhos efetivos da Federação. Por fim, aqui, algo muito importante para a região, né, soluções de infraestrutura. Tá? A Federação trabalhou muito fortemente durante a pandemia para a retomada das atividades. Saúdo a possibilidade de um encontro presencial, né, Lívia? Depois de tanto tempo, nós, na próxima quarta-feira, dia 27, estaremos fazendo o nosso primeiro Tá na Mesa, que é o evento principal da Federação, também de forma híbrida. E realizamos ao lado desse trabalho de retomada, o mapeamento, prefeito, com todas as nossas regionais, dividindo o estado em 8 macro-regiões dos gargalos logísticos de cada um. Então, identificamos aqui a RS 305, as pontes do Porto Mauá e Porto Xavier, identificamos os aeroportos, que eram demandas que também eram trabalhadas aqui, e tudo isso foi para um mapeamento que foi entregue em mãos ao presidente Jair Bolsonaro, que repassou ao ministro Onix o que era demanda do governo federal, e o ministro Onix vem nos prestar contas na próxima quarta-feira, sobre o que foi encaminhado pelo governo federal. Entregamos em mãos também, prefeito, ao governador. Então, tudo isso, e fizemos agora pela manhã uma reunião sobre prestação de contas. Então, a Federação trabalha no nível político federal e também, efetivamente, por isso entendemos tão importante a pauta de infraestrutura. Mas também no Estado. Mesmo mapeamento, como falei, foi entregue também ao governador do Estado. Mas temos pautas políticas no âmbito estadual, um envolvimento muito grande da Federação para aprovação de pautas importantes da nossa Assembleia. Aqui temos a grata satisfação no Estado de ter sido realizada a reforma administrativa com o apoio da Federação, reforma da Previdência Pública, reforma da Previdência dos Militares, que tinha sido partilhada. Essas soluções de gargalos logísticos, ontem recebemos ainda o secretário de Parcerias do Governo do Estado tratando sobre as concessões, né, os 3 blocos de concessões. Temos o diálogo sobre a 305, falando mais especificamente da região noroeste, e uma pauta fundamental na nossa ótica, tanto em nível federal quanto estadual, que são as concessões, pessoal. Se antes eu disse que o poder público não tinha recursos para prestar serviços públicos adequados, pensem se ele vai ter condições de investir em empresas públicas, não é, Ana? Não tem. A precarização que ocorreu com a CE nada mais é do que a constatação, a confirmação dessa afirmativa. A CE, não é que a CE seja ruim, a CE se precarizou ao longo do tempo pela falta de capacidade de investimento do Estado. Um outro setor, o setor de saneamento, um setor extremamente relevante, porque isso impacta na saúde pública. Nós temos uma companhia de décadas. Sabe qual é o percentual de tratamento de esgotos no estado do Rio Grande do Sul? 30%, pessoal. 30% do tratamento de esgotos. Eu não estou falando do Nordeste, estou falando do Rio Grande do Sul. A capital do estado tinha esse percentual, mudou, hoje tem um envolvimento. Então, conceder essas áreas é fundamental, não apenas para uma prestação de serviço público adequado, mas para reservar espaço para o ente público para destinar as verbas àquilo que efetivamente é necessário. Então, por isso, a pauta concessões também é uma pauta importante para nós.
Mas olhando para cenário macroeconômico, tudo bem, Anderson, entendi, vocês têm um trabalho fundamental. Mas qual é o apanhado de vocês hoje sobre o cenário pós-pandemia? Pessoal, dito tudo isso, todo esse trabalho vem com um direcionamento na retomada, né? Eu acho que se nós temos algo a celebrar no atual momento, e olho todos aqui e posso dizer com certeza, o olho no olho retomando é diferente, né? Nós temos que primeiro saudar as vidas, né? As vidas que foram mantidas, as vidas que foram salvas durante esse período e que estão promovendo, a partir de agora, um novo momento. É um novo momento, tá? O início da retomada, ele não é uma percepção sem fundamentação. Nós temos vários números que demonstram que não apenas o agronegócio, mas também a indústria e, mais recentemente, os setores que acabam tendo a sinalização posterior, comércio e serviços, dão sinais efetivos de volta. Já registramos no país a geração de empregos formais em números relevantes. Lembrando, no estado, no ano passado, nós perdemos 20 mil empregos, prefeito, no estado do Rio Grande do Sul. Fomos, entre todos os estados, o 26º no país por uma geração negativa. E, obviamente, temos desafios. A questão da crise elétrica é um desafio, a questão da própria inflação e, obviamente, o enfrentamento deste tema do desemprego. No Rio Grande do Sul, nós temos uma matriz que nos salva, né? Que foi a matriz do agronegócio. E aqui, agronegócio, setor alimentício, que são, né, dois setores fundamentais da economia, não apenas de Santa Rosa, mas de toda a região, são setores que dão sinais concretos de desenvolvimento, não apenas neste ano, mas uma perspectiva com a queda dos estoques internacionais de negócio, de uma perspectiva de crescimento pelo menos nos próximos 5 anos. Produto Interno Bruto do país, para nós termos um olhar do Brasil em relação ao PIB, estimativa para o ano é de 5, o Brasil cresceu no primeiro semestre 6,4 em relação a 2020. Base baixa, mas um crescimento acima do que tem sido sinalizado para o ano. Desempenho positivo para o agro, como eu falei, com 3,3, 10% da indústria e serviços com 4,7%. Olhando para o Rio Grande do Sul, no acumulado, a alta do PIB do estado chega a 16,2%. Também superior ao observado no país, mas, né, muito maior do que no país. E ontem recebi o Banco do Brasil, no nosso Tá na Mesa, recebi há uns 2 meses atrás o economista do Itaú, e ambos são absolutamente unânimes em dizer que o Rio Grande do Sul tende a crescer por esse fator do agronegócio mais do que o Brasil, não apenas esse ano, mas também o ano que vem. Recuperação da indústria, né, um nível 7,7 superior ao período pré-pandemia, alta em 2021 é de 16,8, né? O IBGE traz números semelhantes, também avanço de 15% na indústria gaúcha, bem acima da média nacional, que é 9,2%, e a perspectiva para o setor, para os próximos meses, também é de crescimento. Comércio gaúcho também, com 3,4%, projetando novas vagas, e óbvio, né, o fator determinante de todo esse processo, uma perspectiva de retomada, é obviamente a vacina. Chegamos a um patamar de 50%, cerca de 50% da população total do Brasil vacinada, com as 2 doses, cerca de 70% vacinado com uma, lembrando que quando falávamos de imunização de rebanho, esse era o patamar esperado, né? o patamar de 70% almejado. Turismo, né? Projeta a abertura de 7 mil vagas de empregos temporários no varejo gaúcho para o Natal, principal data de venda do setor. E, obviamente, tudo isso chega
no setor de serviços, né, que também reagiu em julho, já superou o patamar pré-pandemia no acumulado. A largada do segundo semestre, inclusive, foi melhor em relação a todo o país. E um exemplo desse setor, né, de serviços que contribuiu muito é o setor de alimentação. E aqui eu queria fazer um olhar especial para o agro, né? Essa referência que o agro tem uma perspectiva de aumento, de contribuição com o PIB significativa, não apenas neste ano, mas ao longo dos próximos 5 anos, é uma perspectiva de todos os economistas que a gente teve a oportunidade de receber na Federação, Itaú, o próprio Banco do Brasil também sinaliza no mesmo sentido, Badesul, todos sinalizando uma perspectiva muito grande. E, obviamente, representam uma contribuição muito grande para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Por quê? Hoje, 40% da economia gaúcha tem sua base no agronegócio. 40% é direta ou indiretamente impactada pelo agronegócio. E aí tem um fator determinante, como eu referi antes, que poucos se atentam do porquê o agronegócio está tão bem. Falávamos aqui da história da Associação Comercial e Industrial de Santa Rosa, e falávamos na perspectiva que tivemos, né? Vimos ali imagens ao longo de todo o período e como a Associação Comercial contribuiu com o desenvolvimento do município e da região. Se voltássemos, Herberto, lá à década de 70, nós veríamos que grande parte dos alimentos que hoje são produzidos aqui eram importados pelo Brasil. O Brasil mudou o patamar, pessoal, em 40 anos, de importador de alimentos para fornecedor mundial de alimentos. Poucos olham para isso. E se nós formos num segundo nível, numa segunda camada, mas por que aconteceu isso, Anderson? Tem algum diagnóstico? Sim, tem um diagnóstico. Vocês podem identificar, eu posso ser bastante sucinto e citar só uma sigla para vocês: Embrapa. Pesquisa e desenvolvimento no setor do agro tornou o Brasil de importador a fornecedor mundial de alimentos. Então, quando a gente fala em inovação, nós temos um setor que já percorreu essa trajetória com resultados concretos, pessoal. O crescimento, segundo a própria Embrapa, neste período foi de 60% em 40 anos. Então, com esse elemento, nós temos uma prova concreta, né? Se estamos num período de mudança, se temos desafios pela frente, nós temos um tema que é inevitável, que é a inovação. Nós vimos isso nos nossos negócios, nós vimos como foi acelerada a utilização de novas tecnologias, como foi acelerada a entrada de novos modelos de negócio. O comércio hoje de Santa Rosa não concorre com o Santo Ângelo, ele concorre com a Amazon, concorre com players internacionais. O Brasil não, quando eu estou discutindo a alocação de um investimento, e faço isso como tributarista, o investidor ele não está olhando o mercado local, ele está olhando infraestrutura, educação, para ter mão de obra qualificada, e ambiente de negócio. Ele quer saber se ele vai ter respeitado seu contrato naquele país, ele quer saber se ele consegue ter uma infraestrutura, e hoje os modelos de negócio da nova economia são digitais. Então ele pode estar aqui, como ele pode ir para um outro país. Por isso a base de tributação mundial que é discutida hoje internacionalmente. Então, pessoal, o tema inovação é fundamental. Se o agro percorreu essa trajetória, todos nós, aqueles que não estão ligados ao agro, também têm uma trajetória a percorrer. Isso passa fundamentalmente por 3 bases, né? Obviamente, um processo de digitalização, que é a tecnologia. Quando a gente olha para o tema de digitalização, a gente vê quase todas as empresas, em alguma medida, já olhando para esse tema.
mas também tem oferta de valor. Tá? Digitalização é um tema que todos os C-level de empresas já olham, né? Então cargos de CEO, presidentes ou diretores, 6 em cada 10 empresas não só olham, mas como aceleraram o processo diante da pandemia, e estudos feitos pela IBM mostram que 51% dos executivos vai priorizar esse tipo de projeto para o ano de 2021 e 2022. Mas ao lado disso nós temos também a oferta de valor. E aqui a gente pode citar inúmeros exemplos, né? Mas Anderson, esse exemplo legal, digitalização, oferta de valor, mas para o meu negócio é varejo. Bom, a maior empresa, e isso é consenso, já é sabido, a maior empresa varejista hoje no Brasil é uma empresa tecnológica. Magazine Luiza saiu de um processo de canibalização no mercado extremamente competitivo que era o varejo costumeiro para ser uma empresa de tecnologia com uma valorização gigantesca dos seus ativos. Hoje é uma das empresas, é o exemplo de transformação digital no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Isso não é só um processo interno das empresas, isso é agregação de valor para o acionista. O acionista que tinha um valor de empresa antes, ele hoje é o primeiro colocado em termos de valorização no mesmo setor. Vou dar um outro exemplo de valorização muito perto de vocês, SLC. A SLC era uma empresa que focada num setor relativamente tradicional, porque já vimos que o agro inova muito, mas que tinha um modelo de negócio que, teoricamente, sofreria mais com a possibilidade de implementação de inovações tecnológicas. Pois bem, a SLC, eu testemunho, foi nosso case no Tá na Mesa da Federação. Hoje eles têm equipamentos, e a John Deere, o Paulo confirmou isso, que sinalizam qual é a planta que precisa do herbicida ou do adubo. Ele não aplica em todas. Então, tecnologia aplicada ao agro. Tem uma sistemática de gestão da fazenda toda informatizada. E o próprio Paulo sinaliza, o presidente da John Deere sinaliza como os 3 principais mega trends, né, mega issues, para as empresas do setor do agro primeiro, redução da idade, né? Cada vez o público no Brasil que se dedica ao setor do agronegócio tem reduzido a idade. Segundo, inovação tecnológica, né? A possibilidade de termos cada vez uma produção agrícola mais tecnológica. E terceiro, sustentabilidade. Tá? Sustentabilidade vai passar a ser daqueles que não têm no seu dia a dia, um tema de dia a dia das nossas empresas, de que forma a empresa está colaborando diretamente ou indiretamente para a sustentabilidade, não apenas do seu modelo de negócio, mas da sociedade como um todo. Então, oferta de valor e olhar para essa nova economia é fundamental. Você pode dizer, tá, legal, está dizendo isso para nós. O que vocês têm feito? Né? Como é que a Federação olha para isso e o que vocês têm implementado efetivamente na entidade para mudar também o patamar de vocês? Uma entidade de 95 anos tem a sua tradição, mas também precisa inovar. Por isso, nessa nova gestão, que teve a sua transição durante a pandemia, eu assumi em janeiro de 2021, traz como tema central a inovação, justamente para propiciar esse debate, que tenhamos a possibilidade de trazer esse tema para o dia a dia dos empresários do Rio Grande do Sul. Temos grandes parceiros nessa caminhada, fechamos parceria com a Fundação Dom Cabral, né? A Lídia sabe, todos vocês estão convidados, a Federação tem uma parceria, vocês têm acesso a cursos de primeiríssimo nível, concorrência internacional com as melhores escolas do mundo, e digo isso de cadeira porque cursei um dos cursos mais avançados do PGA,
à disposição de vocês com preços acessíveis. Ao lado disso, parcerias com o Instituto Caldeira em Porto Alegre, parceria com a Fábrica do Futuro, e estamos com a plataforma à disposição de vocês, um novo nível de relacionamento da Federação com as suas filiadas, uma plataforma de serviços para geração de negócios de todas as nossas filiadas. Então, dito isso, há um novo momento da sociedade. O governo do Estado do Rio Grande do Sul é um dos cases de sucesso também em digitalização da prestação de serviços públicos, e neste contexto, efetivamente, nós conseguimos, setor público, setor privado, e espero também as empresas do Estado do Rio Grande do Sul entrarem nesta nova arena. Essa arena, ela não é para hoje, não é para amanhã, ela é de ontem. Nós precisamos olhar para ela. Tem muitos, eu não diria nem futurologistas, né, porque esses acabam sendo engolidos pelas mudanças tão rápidas como as que nós temos hoje, mas aqueles que atuam no setor de tecnologia já demonstram que, em inúmeros cases, que modelos de negócio serão disseminados se não tiverem a sua agenda pautada em inovação. Só que não há inovação sem um item elementar. Um item elementar que Lídia tinha no vídeo de vocês. Achei sensacional o vídeo, que é a educação. A base da nossa sociedade é a educação. Então, dito tudo isso, né, eu volto ao mesmo tema inicial. Se nós queremos mudar a sociedade, se nós estamos unidos em prol disso, não podemos esquecer o tema educação, mas uma contribuição efetiva. Muito ouvimos de discurso, prefeito, em relação ao tema. A Federação foi uma das entidades que mais se doou à volta às aulas do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. O Rio Grande do Sul foi um dos estados que mais teve dias de escolas fechadas no Brasil. Tem um projeto muito interessante da Assembleia Legislativa que trouxe estudiosos que fizeram um mapeamento dos impactos desse fechamento nas futuras gerações. As crianças, Lídia, têm a expectativa de só recuperarem o mesmo nível de aprendizado em 10 anos. Tá? Nós temos um gap gigantesco aí, crianças alfabetizadas que perderam a alfabetização. Então, efetivamente, esse é um tema que a Federação também se debruça. Não há inovação sem educação. E sem inovação, o nosso futuro vai ser profundamente afetado. Então, eu queria agradecer a vocês muito pela gentileza do convite, Lídia, seu Rubi, Herberto, prefeito, vice-prefeito. É uma grande honra estar com vocês, comemorando os 90 anos da Associação Comercial e Industrial de Santa Rosa. Dizer que a Federação está à disposição para seguirmos juntos nessa jornada. Muito obrigado. Muito obrigado ao presidente da Federação, Anderson Trautmann Cardoso.